Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, eu sou mestre de Wing Chun Kung Fu, sou responsável pelos trabalhos na Barra, Petrópolis, futuramente em Portugal, da nossa família, no Instituto Júlio Camacho. Hoje não temos a presença do meu Sirrim, Thiago Pereira, que também é mestre. Infelizmente ele teve um falecimento na família dele, que é do meu Sidiac. O pai dele veio a falecer, então hoje ele não pôde comparecer, mas ele arrumou essa entrevista pra gente, então ficou um agradecimento a ele. Hoje a gente tem a honra de receber o professor Marcelo Antunes. Ele é mestre de Shuai Jiao, desculpe, e também Shaolin do Norte, mas ele gosta mesmo de ser chamado de professor, porque ele é pós-doutor pela USP, desde 2023, tem outro pós-doutorado pela Unicamp. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Eu agradeço aí o convite. O Thiago brincou que ele parece o Batman da academia, porque todos os títulos que você pode pensar em termos de artes marciais dentro da academia ele tem. Faltou algum título que você tem aí, algum orgulho de ter feito? Não. Acho que a historinha com o Shaolin do Norte, com o Tai Chi Chuan e o Shuai Jiao agora fecha o ciclo. Fecha. Esse podcast é sobre histórias de vida Kung Fu, né? Então a gente vai começar meio que no histórico, como é que você começou, como é que você chegou no Shaolin do Norte, depois foi pro Shuai Jiao. Bom, na verdade eu não comecei nas artes marciais pelo Shaolin do Norte, né? Eu comecei pelo Karatê, quando tinha uns 12 anos de idade, e aí eu arrumei uma academia perto da minha casa, escondido da minha mãe. Né? Eu tinha a ideia de que a arte marcial era legal, podia trazer benefícios. A gente tinha aquela ideia de filme da década de 70 e a gente eu acabei me influenciando por isso, né? E eu tinha muito medo de briga de colégio. Briga era um negócio que me tirava um pouco do meu... Tinha pânico, a verdade era essa. Então, falou em briga comigo, eu já ficava nervoso, minha frequência cardíaca já mudava. Eu falei, eu preciso resolver isso de alguma maneira, não posso ter medo dessas coisas. Essas coisas acabam acontecendo. E acontecia no colégio bastante, né? E aí eu procurei a arte marcial para tentar lidar com esse medo, né? E aí, obviamente, funcionou. Acabou que talvez eu tenha brigado aí na juventude umas 2 ou 3 vezes no máximo, mas passei a evitar a briga de uma maneira mais equilibrada. Então a briga não acontecia, eu não deixava ela acontecer. É outra estratégia. E aí eu comecei pratiquei o karatê até a faixa roxa, ali por volta dos 17 anos. Depois eu fui para o Kung Fu, porque eu achava que o Kung Fu tinha alguma coisa a mais para me encantava um pouco mais, né? E aí eu procurei, não tinha perto da minha casa, e eu descobri uma academia de Hungar, na Tijuca. Legal. Aí eu falei, vou lá. E aí entrei na academia, paguei mensalidade, só que ela era muito longe da minha casa e do trabalho, e ficou inviável eu manter. Então eu treinei por, acho que uns 6 meses, talvez. E aí quando eu me mudei para o Meyer, eu parei o Hungar, né? E eu me mudei para o Meyer, uma época por volta dos 18 anos, e aí abriu uma academia de Shaolin do Norte no Meyer. E eu, indo para a faculdade, eu encontrei um panfleto no chão, peguei o panfleto e olhei, amanhã eu vou lá. Aí comecei a treinar naquela academia, treinei 3 anos aqui no Rio de Janeiro, no Shaolin do Norte. Depois eu fui para a Matriz treinar com o mestre Jiang Kawei, me formei com ele lá em Shaolin do Norte, em Tai Chi Chuan, em Anxi, né, Escola Yang. E fiquei treinando Shaolin do Norte e ensinando até 2011. Acho que 2015 foi quando eu fechei realmente as minhas turmas de Shaolin do Norte. O Tai Chi Chuan eu continuei ensinando um pouco, porque tinha um grupo de idosos que me acompanhava. Mas, em paralelo a isso, eu comecei a praticar o Shuai Jiao em 1993. Né? E aí eu gostava muito do Shuai Jiao, porque na hora da luta, no Shaolin do Norte, eu gostava das técnicas de projeção. Certo. E aí eu fui migrando aos poucos para o Shuai Jiao, até que abandonei o Shaolin do Norte, assim, a prática do Shaolin do Norte, eu ensino, e me dediquei exclusivamente ao Shuai Jiao desde que eu parei com o Shaolin do Norte em 2015 aproximadamente. Você comentou que no Karatê você não achava uma coisa que você achava que teria no Kung Fu. Você achou essa coisa no Shaolin do Norte? Achei. E uma das coisas era
que eu chamo de adaptabilidade, né? A flexibilidade de movimento. Por mais que você tenha as formas e as técnicas pré-estabelecidas, a possibilidade da criação e da combinação de coisas era muito grande. Então, essa liberdade que a gente pensa que quando o termo Shu, né, ele não é método apenas, ele é um processo criativo de artífice. Então, se eu posso criar, eu estou fazendo Shu, né, o Wushu, e aí aquilo me encantou muito e trouxe o que eu esperava, né? A arte marcial trouxe o que eu esperava. Legal. Assim, é uma pergunta simples que às vezes tenho discutido com o meu mestre é sobre o que é arte, né? E a gente nunca consegue chegar numa resposta. Você falou da flexibilidade, eu penso na estratégia chinesa, né? É super sobre a adaptação. Sim. Inclusive o Darwin é mal traduzido, ele fala assim, não é a vitória do mais forte, é a vitória do mais adaptado. Adaptado. Então a estratégia chinesa carrega muito essa ideia da flexibilidade, de adaptar, de estar o tempo todo trocando, de você se atualizar do que está acontecendo. E como é que foi essa atualização? Saindo do karatê, uma arte japonesa, para uma chinesa, teve algum impacto ou foi... Não, foi... Eu me encontrei na arte marcial chinesa. Realmente achei o meu locus ali. Eu acho que o que eu sentia falta no karatê, eu consegui achar no Kung Fu de maneira muito ampla e profunda. Né? Talvez a própria maturidade da época tenha limitado um pouco essa visão, essa percepção no karatê, mas é o caminho que a gente trilha, né? Eu acho engraçado que tem um grupo de pessoas que vem pela luta em si, né? E normalmente eles procuram academia diretamente. No seu caso, você tinha a questão do colégio. Eu, por exemplo, eu descobri num evento de RPG. O pessoal estava fazendo uma apresentação que eu não vi. Aí eu falei, putz, aí você descobriu um panfleto na rua, entendeu? Então, para o pessoal mais acadêmico, acaba achando sem querer. A gente não é foco da publicidade da arte marcial, né? Tipo, exato. Pô, isso é legal, vamos fazer. Perdi um pouquinho o fio da meada, mas o que eu queria te perguntar... E eu perdi. A gente estava falando da história do Shaolin, como eu fui para o Shaolin do Norte. Você tem alguma história dessa época do Shaolin do Norte, que você numera ali, bairro novo? Não, na verdade não, porque eu treinava ali antes de ir para a faculdade, era um horário à tarde, né? Eu trabalhava de manhã, no início da tarde, passava em casa, comia alguma coisa, ia na academia, o horário é umas 4 horas, treinava até umas 6, corria para a faculdade. Então, é isso, né? Então, eu consegui encaixar o Kung Fu, porque o Meia me proporcionou isso, né? Eu morava no Meia, a academia era no Meia, e a faculdade era na Piedade, que era a Universidade Gama Filho. Né? Então, para mim, funcionou muito bem, porque eu consegui casar as 3 coisas que eu precisava fazer na época. Né? E, enfim, mas não teve episódios assim que eu posso destacar como sui generis, peculiares. Bem. Eu já acabei lembrando, né? Eu ia conectar no Shuai Jiao. A gente tem um mestre que é o meu Spacon, grão-mestre Pete Parril, e ele também é mestre de Aikido. E ele fala assim, o Wing Chun é muito legal para chegar perto do cara e depois no Aikido eu resolvo. Entendeu? Então, quando você falou do Shaolin, depois de ir pro Shuai Jiao para projeção, entendeu? Como é que é essa ponte aí? Como é que você, do Shaolin você chegou no Shuai Jiao? Então, teve uma... Lá no início da década de 90, a Confederação Brasileira de Kung Fu, eu era atleta naquela época, e aí o mestre Nereu Grabalos e o mestre Cao Shantou foram a Taiwan por causa da International Koshu Federation. Né? Eles estavam num processo de meio que escolha, se ficavam com a International Koshu Federation ou se ficavam com a IWF, né? Com a International Wushu Federation. Estava nesse processo aí de esportivização do Kung Fu no Brasil. E aí eles foram a Taiwan e quando eles voltaram com um seminário, trazendo um seminário, porque o Nereu fez um seminário lá na China de Shuai Jiao, exclusivo de Shuai Jiao. E aí ele voltou com essa novidade e compartilhou com o pessoal. E abriu um seminário de um dia, né? Um dia, ou menos até. Durante um campeonato que ocorreu lá em São Paulo. E aí eu fiz esse seminário e eu fiz as conexões exatamente do que eu pensava sobre o que é queda e o que é a parte de
de soco, chute, agarre, e como é que isso era uma sequência que se encadeava até a projeção final. E a gente via dentro dos catis as projeções, mas elas eram soltas, você não tinha um encadeamento muito claro, né? E a ênfase sempre era soco-chute. Eu fui atleta de sandá no início da década de 90, então era muita conexão de chute-soco, eventualmente uma queda de oportunidade. Não tinha um processo de estudo, né? E aí aquele seminário me mostrou que tinha alguma coisa, né? Para além das técnicas de Kung Fu. Você não estava acessando, né? Exato. E aí eu falei, não, é isso que eu quero treinar, eu quero aprender esse negócio, porque isso tem coisa. E aí eu fui investigar e coincidiu que uns 2 anos depois, o professor Roberto Batista esteve nos Estados Unidos várias vezes estudando com o John Wong. John Wong é um mestre de Soidiao de Taiwan, aluno direto do mestre Shantung Shen, né, que levou o Soidiao para Taiwan, né, implantou lá na academia de polícia e tudo mais. E o mestre, o professor Roberto Batista, conhecido aqui como Betão, ele foi para os Estados Unidos, aprendeu, se formou nessa escola e trouxe para o Brasil. E a gente era colega de Shaolin do Norte, né? Ele era aluno do mestre Chan Cauê, eu também, então a gente trocava muito. E aí ele falou, mostrou o que ele trouxe. Eu falei, pô, vamos fazer um curso disso? Quer ensinar? Ensina esse negócio pra gente. Aí eu montei uma turma aqui no Rio de Janeiro, tinha umas 30 pessoas na época. Nossa. Isso foi em 97, talvez. Por aí, 97. E aí nós fizemos um curso trazendo ele para o Rio de Janeiro várias vezes, né? Que ele não morava no Rio de Janeiro. Ele morava em Manaus, inclusive. Então a gente trazia de Manaus ele para cá, enfim. Hoje ele está nos Estados Unidos. E aí a gente foi progredindo, aprendendo aquilo. Obviamente que, como todo curso montado dessa forma, ele tende a perder potência com o tempo, né? Então, no final da história, formaram só 2 professores dos 30, né? Mas eu continuei o trabalho, né? E fui estudando esse método que ele trouxe e senti que faltava alguma coisa, né? Porque, assim, quando você vai para academia, você é estimulado o tempo todo a questionar e a investigar as estruturas mais básicas e as suas conexões. Como é que elas se relacionam. E faltavam algumas coisas ali nos buraquinhos, nos buraquinhos que ficavam. Eu falei, não, tá faltando coisa. Aí eu conversando com o mestre Nereu, eu estava trabalhando na Confederação Brasileira, já nessa época, me formei em Soidiao com o professor Roberto em 1999, e depois disso eu fui desenvolvendo o trabalho e a partir do ano de 2000 eu comecei a me aproximar da Confederação Brasileira de Kung Fu, não mais como atleta, mas como uma pessoa que já era formada em educação física, comecei a dar suporte no treinamento dos atletas de sandá, e aí fui me aproximando, fui fazendo parte do corpo técnico, e aí um dado momento o Nereu falou assim, vamos montar o departamento de Soidiao na CBKW. Eu falei, pô, vamos. Aí ele falou, então é contigo, pode montar. Aí eu comecei a montar, e eu comecei em 2004, a gente fundou o departamento de Soidiao, departamento técnico de Soidiao na CBKW, né? E obviamente que você cria um departamento para fomentar a modalidade. Né? E aí a gente começou a fazer cursos de formação, mas não cursos de final de semana, cursos de longa duração. Então a gente fez um curso em São Paulo que durou 1 ano e meio, fizemos um curso em Minas Gerais que durou 2 anos, fizemos um curso no Ceará que durou 4 anos, até por causa da distância, né? E a gente começou a crescer, e eu comecei ensinando, e para muitos professores de arte marcial, eu comecei a ver a evidência daqueles buraquinhos que estavam faltando. Eu falei, não, preciso avançar nisso. Aí eu conversei com o mestre Nereu na época, ele falou, vai para a China, cara. Você vai encontrar isso na China, aqui no Ocidente você não vai encontrar. Aí em 2008 eu fui a primeira vez para Beijing estudar o Soidiao, e a partir dali eu comecei uma sequência de idas frequentes à China,
que culminou com a minha estada lá em 3 meses no ano passado. Fiquei 3 meses lá, peguei uma licença capacitação na universidade, fiz um esquema de capacitação lá e acabei voltando com um certificado de técnico de soy ideal emitido na China. Ótimo, interessantíssimo. Esse foi o percurso com soy ideal. É um agradecimento que eu estava fazendo para o Bruno sobre isso, né? Que vocês vão para lá, é um puto investimento, né? Um investimento hercúleo. Só de viagem é 24 horas, às vezes. De voo. Só de voo. Só de voo. Fora a conexão. É isso. E aí fica lá 3 meses num lugar inóspito, muitas vezes. Sim. E que bom que vocês trazem para cá de volta e cobrem esses buracos, entendeu? Eu acho que é a tentativa, né? E chegar aqui e compartilhar, né? Eu acho que, para mim, o que é mais interessante é poder compartilhar mesmo. A palavra é essa, compartilhar esse conhecimento que a gente tem ideia de que tem, que está lá, que é vivo, que é latente, mas a gente tem aqui um contato superficial com a coisa, né? Então, quando você vai para esse tipo de movimento, de imersão, o que você consegue captar lá é impossível captar aqui. Sim. É muito difícil. Só junto com o mestre, né, convivendo, sendo aluno ali, agarrado na mão, falar, pô, vamos aonde? Onde é que você vai me levar hoje? É que a gente fala da vida Kung Fu, né? Esse método de você estar com o mestre ali aprendendo. Que bom que você veio para cá. Agora tem gente que pode aprender com você, que não precisa ir lá. Entendeu? Nosso grão-mestre Léo Mamura, que é meu Sikun, ele foi para os Estados Unidos e deu sorte que Saiko Moyá tinha ido morar nos Estados Unidos. Sim. Então ele acabou tendo esse método lá, foi lá que ele aprendeu, ele passou pra gente aqui. E agora você também pode fazer isso. Mas como é que foi a chegada na China? Foi dura. Língua, como é que é o dia a dia, esse começo? Então, primeira vez que eu fui para a China, eu, na verdade, fui para Taiwan em 91. Num campeonato lá em Taiwan, na International Koshu Federation, ainda na época e tudo mais. Mas para estudar foi em 2008. E eu fui, assim, com o chinês que eu sabia aqui. Eu estudava chinês um pouco, né? Eu dava aula de Tai Chi, de Shaolin do Norte, para a comunidade de taiwanesa aqui no Rio. Né? Legal. Então eu aproveitava e as aulas eram de domingo. Então tinha aula de chinês e depois eu dava aula de Shaolin do Norte, Tai Chi Chuan. Então eu fui aprendendo um pouco de chinês e também um pouco como autodidata. Só que quando eu cheguei lá, é outra coisa. Sim. Né? O primeiro choque é que não se falava... Eu não conheci ninguém que falava inglês no primeiro momento. Todos falavam chinês. E o meu chinês não tinha nada a ver com o chinês deles. E isso foi, assim, foi um desconforto enorme para você poder se comunicar. Então, a comunicação nesse primeiro momento foi uma comunicação de uma criança analfabeta, né, crescendo, e com muita comunicação gestual, sinalética, né? E vamos lá, vamos nos comunicando. E aí, obviamente, que eu comecei a aprender com eles também. Então, a primeira vez eu fui sozinho. Eu tive a recepção do mestre Cal, que morava na época lá, o mestre Cal Chantou. Me recebeu e tudo mais, mas ele trabalhava o dia inteiro e eu tinha que me virar o dia inteiro. Certo. E quando a gente cruzava de noite, quando encontrava, ele estava tão cansado que a gente conversava meia hora e ele ia dormir. Eu falei, então foi um processo solitário. Ele não morava num lugar perto da academia, ele morava num lugar longe. Eu tinha que pegar um trem, conexão com um metrô, depois pegar um outro ramo do metrô, saltar num lugar e caminhar 40 minutos até a academia. Né? 40 de ida, 40 de volta. Então, essa primeira experiência lá foi bem difícil. Bem difícil. Eu lembro que uma vez eu fiz uma conversa com a minha esposa pelo... Como é que era? Não era nenhum desses aplicativos, era um MSN da vida? Não, era um de vídeo mesmo, mas eu não lembro agora. E aí eu me virei para ela, cara, eu quero ir embora. Ela, você é louco, vai embora? Não, eu quero ir embora, eu tô sozinho aqui, dolorido, olha minhas mãos todas estouradas, unha arrebentada, e a comida, a língua, tudo. Sim, tudo alienígena. E eu tô me sentindo isolado, sozinho.
Ela falou, não vai não, fica aí, você tem que ficar aí. E eu fiquei. Não foi simples, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Legal. Não foi fácil, né? No primeiro contato, obviamente, você tem... você sabe muito bem disso, você está fora das camadas mais internas de relacionamento. Sim. Você é um estrangeiro que não fala o idioma, que chegou ali pela primeira vez. Ninguém te conhece. Certo. Então todas as portas ali estão fechadas. Sim. Tem alguém te olhando pela fresta da janela e vendo como você se comporta, como você interage com as pessoas, qual é a sua educação, qual é o seu comportamento ético. Eles estão te avaliando o tempo todo. Sim. Então foi muito, muito difícil esse primeiro... Passar pelo sexto anel, digamos assim. Pensando na cidade de Beijing com seus anéis, sim. E pensando a cidade proibida como o primeiro anel, estava no sexto. Estava chegando na cidade, estava barrado no portão. Né? Então, eu acho que foi um divisor de águas, no sentido de ter contato real com a cultura chinesa, ver o nível de dificuldade e compreender que aquilo era um processo. Sim. E que aquela porta ali, se eu não passasse por aquela porta, eu não ia voltar para a China nunca mais. Mas nessa primeira porta, você já teve essa noção durante ou você... O que te fez voltar? Essa é a pergunta. Quando eu voltei para o Brasil e analisei tudo. Com calma, você olha de fora. Comendo um bom prato de feijão com arroz. E aí sentar, conversar com as pessoas, contar as histórias e fazer essa análise do que tinha acontecido, né? Efetivamente. E aí perceber que eu tinha tido contato com alguma coisa que eu queria muito. Eu não sabia que existia e existia. Eu tinha uma ideia, eu acho que tinha, era uma percepção, não era uma certeza. E eu falei, não, cara, não posso desconectar com isso que eu achei agora. Eu achei. Se vai ser melhor da outra vez, vamos ver. Eu já aprendi muita coisa. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista cultural. Entendi que era um sistema integrado. Isso, para mim, fez toda a diferença. Quando eu olhei para o conteúdo trabalhado lá, e você tinha fundamentos básicos, exercícios preparatórios, fundamentos básicos, os princípios, as técnicas de projeção, e depois como você utilizava as técnicas de projeção numa situação real, eu vi aquilo tudo encadeado, eu falei, não, cara, eu nunca tive isso. Eu preciso pegar isso. E o nome de cada coisa, o nome das técnicas, né, que dá identidade não só para a modalidade, mas também para a própria técnica, porque ela acaba tendo uma historicidade. Aquele nome traz uma história embutida, né, e que você não desvela num primeiro momento. Legal. Né? Uma coisa que eu estava pensando, o grão-mestre William Moy esteve aqui e ele estava contando como a mãe dele era acolhedora. É uma coisa que eu vejo muito nos chineses, eles são muito acolhedores assim no primeiro momento, mas eles têm uma ambiguidade, só você tá aqui, mas isso. Porque é como ele te avalia, né? Se ele fechar a porta direto, ele não te conhece. Exatamente. Então ele abre a porta, mostra um pouquinho e ele gosta muito de compartilhar. Assim, é uma cultura muito de mesa, de comida, de sentar e ver como é que você tá comendo, o que você tá fazendo. O meu mestre brinca que você sabe que tem chinês pela comida. Qualquer lugar que você chega, tem tipo um bolinho que é bem característico, tem não sei, e essa é comida chinesa. Então, esse acolhimento aconteceu? Como é que era? Você chegar numa refeição lá? Então, no primeiro momento, teve um momento. Então, em 45 dias, teve um momento, né? Mais para o final da minha partida, assim. Então, tinha aquele protocolo eu levei presentes, né? Porque tem um protocolo de dar presente, mas não dá presente logo que você chega. Você dá presente quando você está indo embora. É diferente. E é muito, muito interessante, porque se você pensar, né? Isso tem uma lógica ética interessante, né? Quando você dá o presente inicialmente, a sensação é que você está comprando a pessoa. Né? E eu aprendi isso antes de chegar lá. Que bom, né? E eu fui preparado. Não, algumas gafes eu não posso cometer. Essa foi uma delas. Né? Ótimo. Fica a dica aí para quem está acompanhando. Mas o acolhimento do almoço só se deu depois de quase 30 dias de eu lá, indo treinar todo dia.
né? Enfim, e não deixando de treinar, não fazendo corpo mole, não interessado em tudo. E outra coisa que era importante, você não precisa agradecer muitas vezes o ensinamento. Toda vez que ele te ensina, você agradece uma vez e acabou. Certo. Né? E não ficar assim, não, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, insistindo nisso, porque também dá o tom de que você quer agradar demais, né? Demais, né? Então, essa ponderação do comportamento, apesar de eu já ter tido contato com chineses aqui no Brasil, né, da aula na comunidade, tudo, lá eu vi na prática, né? E aí uma das coisas que é interessante é o quanto você tem que ser mais observador para poder aprender melhor. Isso é uma coisa que falar menos, fazer mais, observar mais. Ótimo. Né? Isso é uma coisa que para mim foi marcante, assim, logo nos primeiros dias. Uma coisa que a gente fala sobre Kung Fu é que é você aprender a aprender. Como é que você aprende? Aí você começa a aprender com tudo. E aí você vê Kung Fu em tudo quanto é lugar. Exato. Outra pergunta não simples é o que é Kung Fu, né? O que é Kung Fu? É difícil explicar, né? E você vê quem tem. Você olha assim, esse cara tem Kung Fu. Entendeu? Então, ele é um substantivo ou ele é um adjetivo? Né? É uma coisa que a pessoa tem, entendeu? Ele é Kung Fu, entendeu? É. Uma frase do grande mestre, acho que é o 3, do Ip Man, ele fala que ele tem uma intercorrência com uma pessoa, que é o Leon Jiang, que é até Ip Chun que tá fazendo o papel, e eles lutam, e ele fala assim, pô, mas isso não é o Wing Chun. Ele fala assim, o Wing Chun é tudo que sai da minha mão, entendeu? Tipo, ele tá incorporado já, é dele, entendeu? Isso eu acho super interessante pro artista marcial. Sim. E como é que você já vê essa questão você falou da completude, né? Você tem os fundamentos, você já falou da importância disso, mas como é que foi esse trajeto lá? Nessa primeira você não viu nada, né? Ou viu pouco? Não, eu já vi. Na primeira eu já vi o encadeamento. Legal. Né? E a separação na própria aula, a estrutura da aula, como ela te apresentava todo esse encadeamento. Ah, interessante. Entendeu? Então você começava com os exercícios preliminares, que tinham conexão com os exercícios básicos, com o Jibangun, e depois você ia para os exercícios de projeção 2-2, que estavam conectados com o Jibangun. O Jibangun era o alfabeto daquelas palavras que a gente ia montar. Interessante. E depois a gente via a conexão disso na hora da luta. E cada detalhe, como é que você coloca a mão, se você coloca a mão aqui, o que isso te dá de repertório? Se a mão está em outra posição, quais são os repertórios? Se você combina as posturas das mãos, qual é o repertório que você tem? Se você anda de uma determinada maneira, o que isso te dá? E se você muda essa forma de andar, se você puxa, se você empurra. Então, tudo tinha uma ligação e um sentido prático. É um sistema mesmo, é tudo conectado. É tudo conectado. É impressionante. Então, não tem treinamento separado. Né? A aula ela é o conjunto inteiro. Sim. E o que você vai mudando é o repertório que você vai ganhando. Então, inicialmente, o teu repertório é pequenininho, mas ele está todo encadeado. Depois você vai botando as coisas que vão se conectando para cima e aquilo vai ganhando volume, mas totalmente integrado. E os treinamentos com equipamentos também, todos eles são baseados nos movimentos de Jibangun. Então você treina equipamento para reforçar algumas habilidades, algumas competências que o Jibangun exige, para que você possa fazer as técnicas de projeção melhor, os agarres melhor, as formas de caminhar melhor. Legal. E as formas de caminhar, você caminha assim, é uma caminhada X, essa é a caminhada Y. Então, se você faz essa, tem uma vantagem. Você faz essa, tem outra vantagem. Certo. Você só caminha assim porque faz parte do modelo. Se você não caminha assim, você não sabe o Shuai-Jiao. E aí começa. Você não sabe isso? Você não sabe o Shuai-Jiao. Se você não sabe um pedaço do sistema, você não sabe o sistema. Sim. Tem uma história zen que eles contam do elefante e os 3 ratos cegos, né? Que eles tocam... Um rato toca na pata do elefante. Pô, o elefante é muito pesado, forte, não sei, ou toca na tromba, não, ele é maleável, rápido, ágil, ou toca na traseira, e, pô, ele é meio fedorento, ninguém, se você não olhar o elefante inteiro, você não sabe o que é o elefante. Exatamente, é isso. Então, mas como é que você fez essa primeira viagem, você viu que tinha uma completude, como é que você sabe que está completo? Porque uma frase que a gente tem, eu sou desenhista também, e a gente fala assim que um desenho ele nunca está terminado, ele é abandonado. Eventualmente você fala assim, não, já deu. Como é que num sistema marcial você sabe que assim, agora eu completei?
Você nunca completa, na Essa é a verdade. Eu Legal. ainda tô desenhando. Legal. Eu ainda tô descobrindo. Ainda tô vendo as camadas. A cada ida lá eu tiro uma camada, né? Então eu só na primeira vez eu percebi que havia conexão entre as coisas, havia um sistema, Certo. né? Só que eu não sabia a profundidade ou a amplitude do sistema. Legal. E eu fui a cada viagem eu fui descobrindo mais um pedaço, tirando mais uma camada, descobrindo mais uma coisa, vendo o quão é profundo aqui e ali. O contato com mestres diferentes. E isso é um negócio que me surpreendeu, né? Tem um ditado do Soidial que diz que a boa água é aquela que é filtrada 3 vezes. Ah, legal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a boa prática é aquela que é praticada em vários contextos diferentes, com vários mestres diferentes. Legal. Então, aprender com mais de um mestre qualifica a sua aprendizagem, ou seja, limpa a sua água. Ótimo, interessante. Aí, a cada ida, você... Porque eu estava pensando no Dunning-Kruger, né? Você não sabe, você sabe tão pouco que você não sabe quanto você não sabe. Você já tem uma noção do quanto você não sabe? Não. A palavra para sábio chinês o zi, é de criança, né? Tipo, você tá sempre na jovialidade, né? Tá sempre aberto a aprender mais. É uma das armadilhas que aí, lembrando, você falou a criança, né? Me lembrou da armadilha que colocaram para mim lá na primeira vez, no primeiro dia. Tinha uma comitiva lá na academia que queria me ver. Quem é esse ocidental que tá vindo aqui aprender? Brasileiro. E aí era o dia que eu ia fazer a entrevista para começar a treinar, né? E o mestre Cal me levou, e eu agradeço o mestre Cal até hoje por causa disso, porque ele fez essa conexão, né? Me levou até lá e nesse primeiro momento ele fez a tradução. Ah, legal. Né? E aí... você quer treinar? Vamos treinar, não sei o quê. Aí o mestre Liu Baohu, que é o mestre do meu mestre, né? Ele hoje está com 90 e... Ele é de 34. Nossa. Está 91 anos. 91. Ainda dando aula. Impressionante. E aí ele virou para mim e falou assim, você pode treinar comigo lá no meu centro de treinamento com os meus atletas. Aí eu olhei para ele e falei... Atleta? Não. Eu quero aprender como as crianças aprendem. Como é que começa? Que legal. Muito bom. Aí eu falei isso. Não, eu quero aprender como começa, igual criança. Aí ele riu. Aí o mestre Mádio chegou, não, então você pode vir amanhã aqui. Que é na academia onde ele dava aula, que tinha um monte de criança. E eu fui ter aula com criança. Tinha criança, adolescente, tinha adulto, mas a aula contemplava criança. Interessantíssimo. E eu treinava junto com as crianças e com os adolescentes, não tinha diferença. Aí tinha um ou outro mais velho que vinha episodicamente, né? Não era todo dia. E aí quando tinha os treinos mais pesados, de luta e tudo mais, era com esses caras de fora que vinha de vez em quando para bater no ocidental novato. Ótimo, bela história. E é interessante, você tem uma verve mais acadêmica, né? Como é que essa pedagogia chinesa, você viu na prática, né? Assim. Como é que você traz isso pra gente? Eu chamo a pedagogia deles de follow me. Ele faz, você segue. Legal. Não é legal. Não é legal. É legal porque você tá aí com o Moyata, ele falava, quer aprender Kung Fu? Vem comigo. Exatamente, follow me. Exato. Só que isso, a minha compreensão aqui, para você introduzir uma prática tão particular e peculiar, ela tinha que ter adaptações pedagógicas sem sombra de dúvida. Porque ela, do jeito que ela é excludente. E hoje em dia eu tenho discussões muito importantes com o meu mestre sobre isso. Porque ele ensina muitas crianças, mas muitas das crianças que eu vi em 2008 não continuaram praticando em 2024. Né? Acompanhando essa trajetória de várias idas lá e tudo, inclusive algumas crianças eu conheci na época que eu virei tio delas dentro da escola, mas elas não praticam mais. Sim. Porque em algum momento aquilo perdeu sentido e a dimensão
do prazer, do lúdico, Se perde. se perde. Então você tem um processo que ele não é um processo inclusivo do ponto de vista pedagógico. Certo. E aí, quando eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil, eu vim pensando sobre isso. E a educação física me ajudou a pensar isso. Ótimo. Né? Então, eu modelei formas de ensinar a sua ideal e de organizar o próprio conteúdo de maneira que eu criasse um fluxo progressivo de complexidade. Ótimo. Né? Que aos poucos eu vou dando para o praticante uma descoberta, um entendimento da lógica, sem que eu crie situações desgastantes, estressantes, e que eu coloque a hierarquia como uma relação preponderante, né? Muito mais uma relação dialógica e construtiva desses conteúdos. Então, eu organizei pedagogicamente o que eu proponho hoje e que está no meu livro, e enfim. Já ia falar disso. Mas é interessante porque tem um caminho do artista marcial, que é o cara que vai pra luta, o cara que quer dar aula, entendeu? Uhum. E tem um artista da pessoa, vamos dizer, comum, que a arte marcial é uma ferramenta, o corpo é uma ferramenta. Isso. Como é que a gente atende aos dois públicos, né? Exato. Porque no final, quem paga a conta normalmente é esse outro público. Exato. O cara que vai ser o atleta de ponta é muito pouco. Isso. E a carreira é curta, né? Se parar pra pensar. Exatamente. Eu não posso me basear em que eu só vou ter esse cara. Exato. E se ele não tem uma vida depois da vida de atleta, né, se essa vida de atleta foi tamanho desgastante para ele, ele não é longevo depois. E vários estudos mostram isso. Sim. Você, quando tem uma pessoa que é colocada numa situação de especialização muito precocemente, a vida útil dele na modalidade é curta. Interessante. Então, inclusive, ele não traz os filhos para praticar aquilo. Exatamente, porque a experiência dele é negativa. Então, entendendo isso, eu tenho que tornar uma experiência para o meu aluno que ela seja significativa. Né? Qual é o seu objetivo aqui? Não é o meu objetivo com você, mas o seu objetivo aqui. O que a gente pode juntos construir para que você alcance o seu objetivo? E o seu objetivo pode mudar a cada passo. Então não é um objetivo fixo, é o seu objetivo agora. Qual que é o seu objetivo agora? Vamos trabalhar nele. E é isso que, aí trazendo agora, é isso que você trabalha na escola Choi Jiao Brasil? Isso. Como que decidiu fundar essa escola? Então, a escola, na verdade, era um grupo. Era um grupo de alunos meus. Quando eu voltei da China, eu falei, vamos treinar isso aqui. Então eu peguei os meus alunos de Shaolin do Norte, tinha uma parte da aula que eu começava a trabalhar com eles. E eles foram gostando daquilo e foi avançando. E aí o Choi Jiao, ele acabou ganhando protagonismo e o Shaolin do Norte foi naturalmente passando. Certo. Né? Ele passou essa fase. É o peso de um sistema, né? Você tem um negócio que está tudo fechadinho e outro que está meio solto, aí o sistema vai... E os próprios alunos apontavam isso. Pô, isso é conectado. Nossa, a gente treina isso aqui porque isso aqui suporta isso aqui e ajuda nisso aqui. Então tem uma sequência lógica. Né? E aí a gente virou um grupo de prática de Choi Jiao, porque, na verdade, apesar de eu ter me formado em 99, o Choi Jiao da China, aquele que eu encontrei, eu era um aluno. Certo. E aí eu trazia os meus alunos, falei, vamos treinar esse negócio aqui, cara. Quero compartilhar com vocês isso. Né? E foi avançando, virou um grupo de prática que acabou crescendo. Depois ele ganhou outras dimensões em função da minha inserção no Kung Fu. Outras pessoas começaram a se aproximar por causa dos cursos, vieram treinar. E aí o grupo Choi Jiao Brasil virou a escola Choi Jiao Brasil hoje, que tem sistema de graduação, conteúdo curricular pré-estabelecido, tanto teórico quanto prático, procedimento de ensino, planejamento de aula, o que uma aula tem que ter. Então, isso virou uma escola, no sentido da palavra. Da palavra, exato. Interessante. Deixou de ser um grupo de prática e hoje é uma escola. E como é que é essa escola? Você tem turmas por idade? Não. Aí, cada um... Porque a escola, ela congrega vários professores no Brasil inteiro. Então, cada um vai trabalhar dentro das suas possibilidades. Tem gente que trabalha com criança, só com criança. Tem gente que trabalha com adulto, adolescente. Tem pessoas que trabalham na polícia, trabalham com polícia. Então, eles vão adaptando o modelo
para os ambientes que eles estão trabalhando. Certo. Mas sempre dentro dessa estruturação de conteúdo e processo de ensino gradual, prazeroso, sem criar frustrações que não são resolvidas, né? Porque frustração faz parte. Às vezes a gente erra uma coisa e erra mesmo. Sim. E isso é frustração. Mas como é que eu lido com a frustração? E aí, como é que o professor se porta diante da frustração do aluno? Isso é uma outra coisa. Eu escuto muito a coisa do tipo, professor, estou errando, não consigo acertar. Tá errado mesmo. aí o aluno fala, mas como é que eu melhoro? Treina mais. Treina mais o quê? Como? Né? Então, o professor é obrigado a dar o feedback para o aluno. E se o professor não souber, ele tem que buscar esse conteúdo depois. Ele tem que arrumar uma maneira, e aí algumas coisas acabam caindo em mim, né? E se eu não sei responder, WeChat, mestre, tô com esse problema aqui, segue o vídeo, como é que eu resolvo isso? E aí, nesse diálogo com o meu mestre contínuo, né, a gente consegue, fora as idas para lá, a gente mantém um diálogo não só com o meu mestre, mas com meus colegas de treino, lá que a gente é uma comunidade grande, né, com muitos amigos hoje, totalmente diferente da primeira vez que eu fui. Só para fechar esse ciclo da escola, como é que a pessoa te encontra? Bom, eu dou aula na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, lá eu tenho um projeto de extensão que eu dou aula de suaidial uma vez por semana, né? Eu dou aula de final de semana, porque a minha vida é vida de professor da universidade, então não sobra muito tempo, né? Eu fico assim. Aí no final de semana, nos sábados, eu dou aula na praça, né? Eu reúno meu grupo, o pessoal me encontra lá, vai na praça, lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu não dou aula numa academia, eu já tive academia, mas hoje não dá para ter as duas coisas, né? E no Rio de Janeiro, assim, me encontra assim, quer treinar comigo, manda mensagem, liga para mim, a gente combina e a pessoa vem. Certo. E aí o pessoal do Brasil vem, de São Paulo vem, do Espírito Santo vem, enfim, Minas vem, o pessoal do Ceará. E como é que foi essa questão na UF, no seu doutorado da USP, na verdade, né? Do pós-doc? Com Schweidial, como é que então, foi? a gente dentro dessa perspectiva da pedagogia, a gente queria estudar uma forma de como a universidade poderia contribuir para melhorar o ensino das artes marciais chinesas, né, de uma maneira mais específica, e especificamente no suaidial para públicos diferentes, porque a gente sabe que numa classe, numa sala de aula, numa turma, você tem pessoas completamente diferentes. Sim. E com idades diferentes, objetivos diferentes. Como é que você lida com isso pedagogicamente? Então a gente bolou um projeto, né, de estudo, de pesquisa mesmo, que tinha como desdobramento criar um curso de extensão, uma atividade, não era um curso, era uma atividade de extensão, onde nós iríamos dar aula para a comunidade de suaidial, para qualquer pessoa. Legal. E a gente ia implantar ali as coisas que a gente achava hipoteticamente que funcionariam nesse modelo. Então a gente teve aluno de 80 anos, 60 anos, garoto de 15, os atletas de Kung Fu vieram, teve dublê, teve meninas pra caramba, universitários, não universitários, enfim, a gente congregou um público que na verdade, ele se reflete nas escolas de Kung Fu ou de arte marcial, né? Turmas muito heterogêneas. E a gente foi progredindo com a nossa intervenção e fazendo examinação, teste. Então, a gente fez um diagnóstico inicialmente das concepções, do nível de aprendizagem, dos objetivos, né? Aplicamos o método que a gente desenhou para aquela intervenção, e no final a gente fez um diagnóstico de como é que eles viram aquele processo, o que eles aprenderam, quais são as concepções que ele tem agora e quais são as concepções que eles mudaram a partir da nossa intervenção. E foi excepcional o resultado. A gente ainda não publicou, o artigo está no forno, mas foi uma coisa que a gente percebeu que era o quê? É a pedagogia da universidade. A arte marcial da universidade.
que pode acolher tanto o público que não quer ser atleta, mas que quer ter uma experiência, que quer ampliar a sua cultura, que quer ter relações sociais ampliadas, que quer melhorar a saúde e que quer aprender uma arte marcial. Né? Mas sem a proposta de ser um atleta. Né? Ótimo. Ter contato com uma cultura diferente. Então, isso foi o resultado positivo desse pós-doc na USP, junto com o Walter Correia. Era ele que eu ia falar, que ele é meu Sisuk, ele é mestre de Wing Chun também. Eu ia perguntar como é que é essa entrada da arte marcial na academia, o quão hostil ou não é o ambiente acadêmico para esse saber que é tão desestruturado assim no primeiro momento. Então, eu acho que a arte marcial ela tem estereótipos construídos culturalmente. E quando a academia olha, ela olha com curiosidade. Né? Mas uma curiosidade crítica, sempre com o pé atrás. O que é isso, como isso se constrói, como é que isso se alicerça. Muitas das escolas não têm os alicerces que a academia olha com a lupa. E ela identifica. Certo. Quando você apresenta isso dentro de uma proposta de diálogo, onde a academia pode colaborar para o desenvolvimento, para uma melhoria ou para uma difusão, ela acolhe. Interessante. Mas quando você quer apenas usar a academia para se legitimar e para dizer que você dá aula ali ou aqui, porque a sua modalidade é isso ou aquilo, a academia corta. Simples assim. Meio chinês isso, né? É pragmatismo. Sim. Né? Porque a academia quer a construção do conhecimento e a difusão do conhecimento, mas o conhecimento estruturado. Daí os sistemas têm vantagem. Certo. Os sistemas estruturados têm vantagens que outras escolas nem sempre têm. Interessante. Então há esse filtro, né, que a academia coloca. Deixa eu aproveitar para deixar um abraço pro Sr. Walter. O dia que você estiver no Rio, é só falar que a gente grava com você também, tá? Vamos trazer ele, vamos fazer um evento aqui acadêmico. Ótimo. Vamos trazer ele na UF. Ótimo, e aí, ótimo. Opa, talvez seja uma oportunidade. já fechou. Ótimo, ótimo. Aí, aproveitando, você também escreve muito, né? Tem muitos livros. O que chamou a atenção é a arte de levantar. A gente está falando de projeção, como é que é isso? Então, eu até trouxe. Posso mostrar? Claro, fica à vontade. Onde é que a gente acha ele? Na Amazon? Na Amazon e na editora. Tá. A editora que eu publiquei, que é uma editora acadêmica, da educação física. Sim. Essas vantagens os professores têm, né? Sempre teve editora. Aqui. É esse. Shuai Jiao chinês, a arte de levantar. Dá pra pegar aqui, Juan? Dá pra pegar? Não, eu contei. Vai lá. Aqui, ó. A arte de levantar. A arte de se levantar. De se levantar, é verdade. A arte de se levantar. Um calhamaço aqui, ó. A gente fala que na artista marcial fala pouco, tá vendo? Muito legal. Fala um pouco do livro. Então, esse livro foi uma demanda do meu mestre. Na última vez que eu fui, antes da pandemia, na última vez não, a última vez foi ano passado. A penúltima vez foi em 2019, antes da pandemia. E aí fui lá treinar, inclusive um aluno meu foi comigo, porque depois da primeira vez sozinho, eu comecei a levar alguém comigo. Né? Sempre um aluno. E aí esse meu aluno, o Júlio Mafra, que é de São Paulo, ele foi comigo 2 vezes, né? 2016 e 2019. E aí, voltando, já no caminho para o aeroporto, um amigo meu, que é o Gu Shen, amigo querido, ele estava me levando para o aeroporto e aí ele falou assim: Marcelo, o mestre Ma mandou eu te dizer uma coisa. Eu falei: o quê? Por que ele não disse? Eu acabei de me despedir do mestre agora, né? Aí ele falou: não, ele quer que você escreva um livro de Shuai Jiao. Eu falei: eu já tinha escrito um, né? Aí eu falei: mas escrever um livro de Shuai Jiao não estava nos meus planos isso, não estava nenhum projeto para isso, né? A minha ideia era escrever um para ensinar para criança, um livro de pedagógico para ensinar Shuai Jiao para criança. E esse projeto ainda vai tá. Um dia. Tá no forno. Tá. E aí, não, esse não tá no forno. Tá na massa lá. Tá ali no projeto. Aí, ainda não foi pro forno.
E aí eu falei, pô, mas ele quer mesmo? Ele falou, não, ele quer que você escreva um livro de Soidial em língua ocidental. Eu falei, aí na minha cabeça, pô, eu já tinha escrito um. Eu falei, eu tenho que fazer um negócio completamente diferente. E aí eu falei, tá bom. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fiquei pensando como é que eu faria um projeto desse depois de ter feito aquele outro, que foi um introdutório. Um livro introdutório e tal. Inclusive, ele trata muito mais tecnicamente do Soidial de Taiwan do que do Soidial chinês. Isso é uma diferença importante. Interessante. Né? Mas ele é introdutório. Ele é um livro mais modesto, né? Do ponto de vista acadêmico. Aí eu falei, pô, tem que pensar como é que eu vou fazer esse projeto. Vim com aquilo na cabeça. Falei, uma missão complexa, né? Eu falei, tá. Aí eu cheguei no Brasil, eu mandei uma semana cozinhando isso na minha cabeça, eu mandei uma mensagem pro mestre. Mestre, você pediu pro Guxen me falar isso mesmo? É isso, eu quero que você escreva um livro. Eu falei, caraca, cara. 2019. Isso é agosto de 2019. Eu falei, tá bom. Aí fui sentar para ver o que eu poderia fazer de bom, né? Com nível de qualidade que tivesse a altura desse pedido, porque pesou, né? E aí eu fiz um projeto. E como todo ano que eu ia, eu trazia material da China, livro, um passeio obrigatório, livraria. Ah, legal. Né? E aí, livraria, e eu comecei a comprar muito livro de Soidial, obras de Soidial. Ah, interessante. E tudo que eu estudava lá com eles, eu fazia relatório no final do dia. Anotava. E tinha um farto material escrito de livro, artigos científicos e a experiência, né, sinestésica, corporal. Que é a que importa. É isso. Aí eu comecei a fazer o projeto e vi que tinha que ser muito melhor elaborado. Então eu fiz uma parte teórica profunda e extensa, né? Desde a história, a elementos culturais, tipos de escolas diferentes de Soidial na China, biomecânica aplicada ao Soidial, tá? Baseado nas concepções deles, né? Cruzando com a biomecânica nossa da educação física, do esporte, né? Para explicar conceitos que eles apresentavam no sistema, né? Uma descrição e apresentação dos exercícios e, obviamente, é uma seleção, não tem como, né? Não tem como ser todos, então tem técnicas que eu mostro 2 variações, tem técnicas que eu mostro 1 variação, tem técnicas que eu mostro 3 variações. Tá nesse escopo. E aí eu tinha que montar uma equipe para fotografia, né? Para edição das fotografias, para ilustração, tem várias ilustrações nesse livro, né? Inclusive dos equipamentos antigos que eu não tive contato, né? Mas identifiquei, mapeei, descrevi, então tem ilustrações deles. E os exercícios dos equipamentos que eu aprendi, né? Eu coloquei no livro. Então, o que eu não coloquei no livro, eu não tinha aprendido até 2019. Tem que fazer uma segunda edição ou fazer um volume 2? Não. Não. Vai que seu mestre pede, né? Só assim, faltou. Bom, agora é o das crianças. Vai sair um da nossa escola, com toda a estruturação pedagógica da nossa escola. Que ótimo. Vai ser publicado ainda esse ano. Mas o das crianças eu acho que é importante. Esses livros de referência, você falou em chinês? Como é que você acha? Em chinês. Ah, interessante. É em chinês. E tem as referências aí. Ótimo. Eu sou rato de livro. Agora você me deu mais um motivo para ir na China. Isso. Não, a gente está tendo um problema lá hoje, que eu identifiquei. Porque como todas as vezes eu fui em várias livrarias, da última vez eu percebi que algumas livrarias fecharam e alguns setores das livrarias diminuíram. Certo. O que significa dizer isso, do ponto de vista de um acadêmico que olha o fenômeno, é que o livro físico e algumas temáticas elas perderam o interesse. Certo. E aí você está migrando para temáticas diferentes
no formato digital. E tem o ponto do teste, né? Eu tive uma editora. Você não sabe, vou falar de artes marciais. Aí vamos fazer um de Shoai Jiao, de Wing Chun, e faz de todos. Aham. Vendeu do Shoai Jiao, não vendeu do Wing Chun, Isso. não vendeu do Karatê, então não vou fazer Karatê mais não. Isso, entendeu? exato. E aí vai afinelando. Isso. Você quer o que você vende. Isso aí é mercado, né? Então é só uma consequência natural. Aí, para terminar, né? A gente falou um pouco desse público neutro, né? Esse público que não é o atleta. Isso. Qual que você vê o benefício maior da arte marcial para uma pessoa comum, pro dia a dia? Então, aí eu vou falar da arte de se levantar. Ah, deixa. Porque uma das coisas que eu aprendi com o Shoai Jiao, estando inserido numa escola, né, respeitada na China, com mestres como o Liu Baohu, que é considerado a Bíblia viva, a biblioteca viva do Shoai Jiao hoje, né, respeitado na China inteira, o meu mestre direto também, é um cara que eu tive a oportunidade de ver ele nos eventos, e em vários eventos de Shoai Jiao, com 400, 500 atletas, gente da China inteira, ele é conhecido e respeitado por todos. Então, ter essa imersão com eles, uma das coisas que eu achei que é muito, que para mim foi muito significativo aprender com ele, é que o Shoai Jiao vai te derrubar. Assim como a vida. Legal. E o que você faz com a queda depois que você cai é que faz a diferença para a sua vida. E para o Shoai Jiao é o que faz a diferença para o Shoai Jiao. Então, tanto na vida quanto no Shoai Jiao, o que é importante é como você se levanta. Por que você se levanta? E eu acho que essa ideia de fazer o transbordamento da prática da arte marcial aplicado à vida, eu acho que esse é o grande benefício. Ótimo. Vou bater palma agora aqui. Porque temos o corte. Não, perfeito, perfeito. É porque é o que fica, né? Exato. É o que interessa, na verdade. Porque você tem saúde. Ela é uma curva. Sim. Né? A tua força é uma curva. Ela vai decair, ela vai decair. O que vai ficar? Certo. É o que você aprendeu com isso tudo. O atleta, performance, ele tem um pico e depois acabou. Sim. O que você aprendeu com isso? Ótimo. Né? Todos os esportes têm isso, todas as atividades têm isso, mas o que fica para você, para a sua vida, para as suas relações com as pessoas, eu acho que... Perfeito, Marcelo. Eu ainda ia perguntar sobre o seu trabalho adaptado para pessoas com deficiência. Não sei se dá tempo. Como é que tá? Tem uns 10 minutos ainda. Poderia falar um pouquinho, então, dessas... que você falou de adaptar para criança, mas tem uma adaptação ainda mais extrema, né? Sim. Que é para uma pessoa com deficiência, um autista. Exatamente. Você poderia entrar um pouquinho nesse... Isso na verdade, eu comecei a ensinar arte marcial. Um dos lugares que eu ensinei foi a APAE, né, que é a Associação de Pais de Alunos Especiais. Né? E não sei se é essa acho que é mais ou menos isso. A nomenclatura correta, que agora eu já não me lembro. E eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual nessa instituição durante 1 ano e meio. E aquilo, para mim, foi marcante no sentido de como eu conseguia me relacionar bem, como a arte marcial ela podia ser inserida naquele meio, mas não da forma especializada, com adaptações de materiais, de conteúdos, de atividades. E aquele embrião ficou. Quando eu fui fazer o meu mestrado na Unicamp, eu consegui uma vaga no departamento de atividade motora adaptada, com o professor doutor Júlio Gavião, que é uma autoridade no campo. Ele é professor de taekwondo, professor de educação física e trabalha com educação física adaptada há anos. Né? Hoje ele está aposentado, mas enfim, é meu amigo querido. E ele me falou, não, você quer estudar, quer fazer o seu doutorado aqui? Eu falei mestrado, não, doutorado. E eu falei, quero. Então você tem que pensar num estudo com pessoas com deficiência. Eu falei, beleza. Aí eu me lembrei dessa minha história. E sempre tive muitos alunos ao longo do meu tempo de ensino de arte marcial com alguma característica, com alguma... Então, autista, síndrome de Down, né, autista, né, pessoa com espectro autista. E aí eu falei, não, eu acho que eu consigo, com essa experiência, eu consigo sistematizar isso e modelar
para uma tese. E aí comecei a trabalhar na tese e eu fiz um estudo que eu peguei a arte marcial chinesa nas suas concepções mais amplas, tipo o Kung Fu tradicional, o Wushu moderno, o Sandá e o Soi Jiao, e o Tai Chi Chuan, Qigong. Eu falei, o que eu posso trabalhar com que tipo de deficiência e com qual grau de aprofundamento e adaptabilidade possível. Então, eu criei um modelo que o professor pode receber uma pessoa que tenha uma característica peculiar e ele, sabendo qual é a característica, ele, a partir das suas potencialidades, ele olha para a modelagem e fala, não, isso aqui ele pode treinar, isso aqui é melhor para ele treinar, isso aqui não, ele não pode treinar, não deve, é arriscado, isso aqui eu preciso ter mais cuidado. Ótimo. E alerta, a tese alerta para o professor da academia, da escola, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, as potencialidades daquele sujeito que está vindo novo para a academia. Que a gente está cada vez mais com eles aqui pulsando e demandando da gente trabalhos adaptados, trabalhos mais especializados. Então, a tese ela foi nessa direção. Então, eu trabalhei com a arte marcial chinesa e fiz esse mapa para orientar o professor, ajudar o professor, obviamente, a tomar suas decisões do que é melhor ele trabalhar e do que não é bom ele trabalhar. Perfeito. É isso. Super interessante. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Eu acho que não. Mas a tese está em livro também, tá? Já está publicado. É ótimo. É bom que está acessível. Uma coisa que eu ia falar é isso, que a gente é muito ruim de marketing. Das artes marciais, os cientistas são piores ainda no marketing. Sim. Entendeu? E como é que isso chega nas outras pessoas? Tem um monte de professor de arte marcial por aí e o pessoal não acessa esse tipo de conteúdo. Exatamente. Eu tenho certeza que eles gostariam. Se eles soubessem que tem, eles deriam. Eu acho que a gente comunica mal. Eu acho não, tenho certeza. Um dos objetivos desse podcast é abrir para um público um pouco mais amplo. Tanto que a gente não fala muito de técnica, a gente tenta falar só de vida. Olha só, pessoal, tem isso aqui. Não é só não é lutinha, entendeu? É outra coisa. É outro papo. Marcelo, foi um grande prazer. Legal. Foi ótimo. Agradecer também ao Pereira por ter conseguido montar essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Sempre. Um abraço. Abraço. Obrigado a você que está na audiência. Agradecer também ao Betamax Instituto, ao Natan, que veio aqui hoje dar um suporte. Nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Até lá.